Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje não tem café, não tem tapioca. Eu só vou conversar um pouquinho aqui com você sobre os últimos acontecimentos, e falar um pouquinho, né, pessoal, dessa guerra, né, que tá. Guerra não, guerras, né, que estão explodindo, né, em todas as localidades aí do mundo. E E curiosamente, né, eu tinha comentado com vocês no último vlog que o meu pai é militar, né? Então, e até que nós moramos no Amazonas e que, porque ele foi transferido para lá, né, quando eu tinha 10 anos. Então, eu tenho pensado bastante nisso nesses últimos dias, sabe? Porque a gente que é filho de militar, a gente vive muitos anos nesse contexto militar, né? Vive muitos anos convivendo, né? Com, com pai militar, no meu caso, mas tem outras famílias que convivem com pai, mãe, né? Que são militares. E, e assim, quando a gente estava lá no Amazonas, eu não sei se eu comentei com vocês que meu pai fez um treinamento de guerra na selva e também naquela época tinha uma missão de paz no Haiti. Mas o meu pai optou por fazer treinamento de guerra na selva e não quis, né, ir pro Haiti. E mesmo no treinamento, gente, de guerra na selva, eu me lembro que não foi fácil para as esposas que ficaram, né? Porque é um treinamento forte, né? Complicado. São 15 dias na selva. E me lembro que todo mundo que ficava apreensivo, né? Porque tu não tinha contato com eles, né? Não sabia como eles estavam, né? Eles dormiam no meio da selva, subiam barracas nas árvores, assim, e tinham que rapar o cabelo e enfim, era um treinamento bem complicado. E eu me lembro que todo mundo que ficava, as famílias que ficavam, a gente ficava bem apreensivo, assim, com eles. E também, quando a gente estava lá, teve a missão, né, essa missão de paz no Haiti, que muitos militares foram, mas o meu pai não quis ir. Meu pai, sempre teve uma postura, assim, porque, assim, mesmo numa missão de paz, a gente sabe que tem seus riscos, né? Em qualquer território, né, estranho, vai ter seus riscos, né? Vão ter seus riscos. Então, eu me lembro que meu pai, ele optou por não ir, porque meu pai sempre teve essa postura de. Como é que eu posso dizer para vocês assim? Eu vou me arriscar só se eu for obrigado, né? E em último caso, porque eu sei que tem pessoas que estão aqui, né? Que ficam, as pessoas que ficam, né? Quando o militar vai para uma guerra ou quando o militar vai numa missão, ele sempre deixa pessoas, né? Então, meu pai sempre teve esse pensamento que ele iria, né, para um contexto, para uma zona de guerra, ou seja, para o que fosse, né, só em último caso mesmo, né. E isso é meio paradoxal, a gente fica pensando, porque quando um militar ele escolhe ser militar, né, a guerra ela tá ligada à farda, né, a essa questão da guerra, né, e do serviço militar que eles são treinados para a guerra todos os dias, né? E é bem paradoxal assim porque, né, eu que já convivi, né, com meu pai, né, durante todo esse tempo que ele serviu, também com outros militares, a gente vê que a guerra para o militar, ela tem um gosto amargo, sabe? Eu não sei se é porque eles convivem com tantas simulações de guerra que não que esse termo seja um tabu, mas nenhum militar gosta de falar sobre guerra, né? Eu me lembro meu pai que ele gostava muito do fato de servir a nação, né? De ser militar e servir a nação, mas não propriamente de ter que ir para uma guerra, né? E eu percebia que esse termo guerra tinha era uma coisa, pelo menos meu pai não gostava muito nem de falar nesse, nesse termo guerra.
Então, eu fico pensando, né, o quanto muitas famílias hoje estão sofrendo, né? E quanto mais esse contexto de guerra vai aumentando no mundo, né? Quantos militares, né, têm que abandonar suas famílias, suas esposas, seus filhos, né, e irem para a guerra. E é brutal para quem vai e é brutal para quem fica. Então, é uma situação bem complicada mesmo, né, que está aumentando cada vez mais. E infelizmente muitos militares, né, que passam mesmo por uma guerra, né, gente, muitas famílias se dissolvem porque os problemas psicológicos são muito grandes, às vezes, que militares que enfrentam um fronte, assim, eles retornam, assim, às vezes dilacerados, né, e às vezes as próprias famílias não se sustentam depois de uma guerra, né, então é uma situação brutal que a gente tem visto crescer muito, né, agora nesses últimos tempos, e o que nos resta mesmo é só pedir a Deus por essas famílias, né, que a gente sabe que os militares, eles são obrigados, né, a servir, eles são obrigados a ir, né, para a guerra se eles forem convocados, mas uma coisa que eu agradeço muito, assim, a Deus é que, uma coisa que eu sempre pedi, assim, é que meu pai não precisasse ser convocado para uma guerra, não precisasse estar numa zona de guerra. E graças a Deus, assim, ele se aposentou e ele nunca precisou, né, ir para uma guerra. E ele agradece também por nunca ter precisado, né, nos deixar para ter que ir para uma guerra e sem saber se ia voltar vivo ou dentro de um caixão, né? Então é uma situação bem complicada. E, enfim, né, é uma situação que está crescendo muito, né, nesses últimos dias. E só curiosamente eu queria comentar isso com vocês, porque eu tinha falado sobre meu pai ser militar, né, no vlog anterior. Mas, gente, também uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu não postei, vocês viram, né, ontem que eu não postei o vídeo de leitura, porque comentar uma coisa aqui com vocês sobre um problema de saúde que eu tenho. Há um tempo já, faz uns 2 anos que eu venho enfrentando esse problema de saúde, assim, que é um problema neurológico, que é um problema que eu desenvolvi por situações de estresse, né? E se chama migrânia vestibular. A migrânia vestibular, ela é o pior tipo de enxaqueca que existe. E a minha é a migrânia vestibular com aura. Então, a migrânia vestibular com aura, gente, ela geralmente, às vezes a gente sabe o que desencadeia uma crise, mas nem sempre, né? Mas geralmente tá ligado a situações de estresse e tudo mais. Mas nem sempre a gente sabe por que, que a gente acaba desencadeando uma crise de migrânia, né? E essa crise, gente, ela simplesmente deixa a pessoa totalmente disfuncional, né? Tem muitos sintomas, né? Como, por exemplo, formigamento nos braços, tontura, né? Que o que caracteriza a migrânia vestibular é a tontura. Então, muita tontura, muita dor, né? Vômito e às vezes constantes. Então, é uma situação que, quando desencadeia uma crise, é uma situação bem difícil, né? E que realmente te coloca de cama, assim. E às vezes eu me lembro que no início do tratamento, eu cheguei a ficar 2 dias para conseguir controlar uma crise de enxaqueca, né? Essa enxaqueca com aura. E atualmente, né, eu tenho tomado assim um remédio contínuo preventivo, mas quando desencadeia uma crise, eu tenho que tomar o remédio para dor, né, que é um dos remédios mais fortes ali que tem. E, e nessa última semana eu tive, né, uma crise. Há muito tempo eu não tinha, né? Eu tive uma crise bem complicada até. E é isso, pessoal. E às vezes a gente fica bem disfuncional. Eu tô aí, né, nesse tratamento há um tempo já tentando controlar, né? E o que se diz é que tem certas pessoas que passam um tempo de tratamento e acabam se curando, e tem outras pessoas que não, né? Que
infelizmente, tem que fazer tratamento pro resto da vida e a migrânia vestibular, ela só tem controle, né? Não pode não ter cura. Então é isso aí. Só para comentar com vocês, porque eu ainda não tô 100%, né? Ainda tô com uns sintomas. Então, vamos ver o que eu vou conseguir fazer essa semana. Mas só para comentar com vocês, né, pessoal, que às vezes atrasa um vídeo ou outro, mas é porque eu tô enfrentando aí uma onda aí de crise e a crise ela precisa ser controlada, né? E esse remédio que eu tomo para dor, ele é o mesmo remédio que controla crises de epilepsia. Então é um remédio bem forte, né? Um remédio bem, né, que a gente não gostaria de ter que tomar, né? E nessa minha última crise eu já tomei metade de uma caixa e consegui controlar. Porque tem que controlar, né? A migrânia ela tem que ser controlada. E eu comecei com 25 miligramas, passei para 50, agora eu tô em 100 miligramas, né? Eu tomei a metade de uma caixa de 50, né? Então, e por que ela tem que ser controlada, né? Porque a migrânia, ela, quem tem essa enxaqueca, né, com aura, aumenta as probabilidades de um AVC, né? Um acidente vascular, né? Cerebral. Então, a gente precisa controlar, né? Então, não interessa se a pessoa vai ter que tomar uma caixa de remédio para controlar, mas precisa controlar, né? Então, acho que é por isso que os neurologistas insistem tanto em que a crise seja controlada rápido, né? Então é isso, gente, só para eu compartilhar um pouquinho com vocês, né, esses assuntos. E hoje nós vamos ter leitura, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura agora, ou talvez eu faça hoje de noite, mas nós ainda vamos ter a leitura da história de Ana. E eu quero ver, né, se eu consigo atualizar então esse vídeo, né, da minha outra playlist, que é a playlist só de leitura. Tá, pessoal? Então tá? Daqui a pouco a gente volta para fazer a leitura. Bom, pessoal, vamos ler então. Tô abrindo aqui o arquivo e dei uma olhadinha ali. Na última leitura nós lemos da página até a página 33, né? Então hoje a gente vai ler então até a 36, tá? Eu tô abrindo o arquivo aqui. Então, pessoal, se você tá gostando do canal, se você tá gostando da história de Ana, se inscreva aí no canal, tá, pessoal? Ativa o sininho, né? Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, se você está gostando dessa história. Ai, meu arquivo tá demorando um pouquinho aqui para abrir. Enquanto isso, pessoal, vá aí para o seu lugar de conforto, como eu sempre digo para vocês, vai para sua poltrona preferida, para o seu sofá preferido, pegue aí sua bebida de conforto, seu chá, seu chimarrão, se você tá aí no calor, talvez uma água mineral, e vá, curta, né, essa história, pegue seus fones, que nós vamos começar a leitura aqui então, a partir da página 33. Pessoal, só vou abrir aqui o arquivo, que ele tá um pouquinho demorado. Deixa eu ver, acho que agora abriu. Não, acho que agora ele abriu. Tá. Vamos lá então para a página 33 do meu arquivo aqui. E eu vou repetir, tá, pessoal? Só o último pedacinho ali da 33, que é para a gente poder contextualizar. Então vamos lá? Finalizou enfeitando com limões sicilianos e ervas verdes. Quando posicionava o último raminho, ouviu Lucas gritar da sala: "Sai ou não sai esse almoço?" Assustada, escondeu-se atrás da porta dos fundos ao perceber que ele caminhava outra vez para a cozinha. "E aí, Dolores?" Colocou metade do corpo para dentro da peça. "Está tudo pronto, já vamos levar." Acenou com a cabeça e Lucas saiu, com os braços para trás, segurando as mãos na altura da lombar. Ao perceber que Ana havia sumido, Dolores começou a procurá-la, levantando os pés e esticando os olhos em direção ao corredor aos fundos da peça.
Para onde foi essa menina? Vendo que a governanta já se irritava, Ana saiu de trás da porta sussurrando: Estou aqui. Você vai ficar se escondendo assim o dia todo? Faça-me o favor. Ana desviou o olhar, com as bochechas vermelhas. Termine de lavar essas louças e depois pode fazer seu intervalo. Dolores sorriu, olhando para baixo e balançando a cabeça. Ana colocou as luvas e foi para a pia. Enquanto lavava, escutava a conversa da família. Então, Lucas, eu e sua mãe estamos pensando em transferi-lo para outra universidade. Nossos negócios estão expandindo no Japão e precisamos que alguém da família esteja lá. Pai, vocês sabem que não tenho interesse em ir para Tóquio. Gosto da Espanha. Gosto de estar perto. Mirou aqueles olhos amendoados e negros, tão parecidos com os dele. Tens que começar a cogitar o assunto, meu filho. É importante para nós, Victoria reiterou. Lucas não quis discutir. Baixou a cabeça e voltou a comer. Na cozinha, Ana retrucava consigo mesma. Que insistência! Já sabem que não quer ir. Fazia cara feia, esfregando com mais força o último copo, cobrindo-o de espuma. Pronto, terminei. Apressada, enxugou as mãos no avental, serviu um prato de comida e foi para o quarto. Aquela conversa havia tirado seu prazer de sentar à mesinha perto de seus livros. Girou com o cotovelo à maçaneta, segurando o prato com uma das mãos e o copo com a outra. Depois se sentou na escrivania perto da janela. Encheu os pulmões, expirou. Ajeitou-se na cadeira e abriu seu livro de cabeceira, com folhas já remendadas com fita adesiva. Ficou ali, alternando entre garfadas e um olhar atento às preciosas páginas. De repente, paf! Assustada, inclinou-se para trás, mas logo abriu um sorriso. Charlotte, é você? Abraçou a imensa bola branca de pelos, encostando o nariz em seu chato focinho, olhando fixo para seus brilhantes olhos azuis. Estava com saudade. A gatinha logo encontrou um lugar confortável na escrivania. Ao lado do prato, ela barrava as garfadas de Ana com a pata e um olhar pidão. Está bem, Charlotte? Eu convido. Assim Ana terminou o almoço, um camarão para ela, um para Charlotte. Após a refeição, as duas tiraram cochilo. Sem cerimônia, Charlotte enrolou-se na coberta aos pés da cama, enquanto Ana dormiu recostada à cabeceira. Depois de meia hora, Ana acordou. Ficou por alguns segundos observando a gatinha ronronar em seus pés, espreguiçando-se. Depois levantou, calçou as sapatilhas e saiu em direção à porta. No meio do caminho, percebeu que Charlotte não a acompanhou. Vamos lá, está na hora, levante! Charlotte ergueu a cabeça e olhou para ela com olhos de sono, soltou um miado rouco e voltou a dormir. Ana insistiu várias vezes, mas não teve êxito. Ah, se Dona Victoria te pega aqui? Eu vou indo, vou deixar a janela aberta. Saiu, já escutando seu ressonar. Quando chegou à cozinha, Dolores logo lhe passou as ordens para o serviço da tarde. Ana, por favor, arrume o quarto de hóspedes. Luísa não teve tempo. Sim, senhora, consentiu, fazendo gesto com a cabeça. Ao subir as escadas em direção ao segundo piso, as lembranças daquele dia incomodavam-na. A cada degrau, os flashes da situação perturbavam sua mente. Sentia como se estivesse novamente quebrando aqueles cacos com as sapatilhas. Chegou ao quarto exausta. Não sabia se pelo serviço do dia, se pelas escadas ou pelas lembranças. O quarto era um imponente cômodo, com móveis de madeira em cor clara, um tapete felpudo bege ao centro e cortinas brancas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero vocês para a próxima leitura. Tchau, tchau.